Oi, gente. Então, como vocês solicitaram, a gente vai fazer agora as aulas, né, gravadas. Então, essa vai ser a primeira aula gravada, né? Vai ser bem rapidinho, porque como não vai ter as perguntas da live, enfim, eu vou passar meio rápido. E aí vocês vão tendo acesso, lembrando que as outras lives estão gravadas também. Então vamos já para o assunto de hoje, né? A gente vai falar agora da rotação 4-2 meio. Pronto. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, dos assuntos passados, eu vou falar rapidinho das posições, que foi o último assunto que a gente viu. Então, lembrando que nós temos 6 posições na quadra, né, nos dois lados da quadra. E aqui temos a rede, então 6 posições. E cada posição tem uma relação uma com a outra, né? Então, só lembrar dessas relações, elas têm relação lateral e tem a relação frente e trás, né? Então, agora eu não vou ficar toda hora falando quais são as relações, mas é só para vocês lembrarem disso, porque na hora das posições ali da rotação, a gente vai ter que cuidar, tá? Só para relembrar, então. Então, a rotação de hoje vai ser 4-2 meio, né? O que é o 4-2 meio? O 4-2 ele já é um sistema um pouco mais complexo do que o 6-0, tá? O 6-0 é aquele todo mundo faz tudo. O 4-2 a gente já tem um início da especialização, né? São 2 levantadores e 4 atacantes, por isso 4-2, né? O 4 é referente ao número de atacantes e o 2 é o referente ao número de levantadores, né? E o meio é sempre em relação à posição do levantador. Então, 4-2 meio, nós temos 4 atacantes, 2 levantadores, e esses levantadores estão no meio. Então, na rede sempre está na posição 3 e no fundo está sempre na posição 6, tá? Com relação aos atacantes, eles podem ou não ter especialização. Qual seria a especialização? Eles vão atacar. Eu sou, por exemplo, atacante especificamente de ponta. Então, sempre que eu estiver na rede, eu vou para a ponta atacar. E assim como tem o jogador de saída, tá? Ou eles não precisam ter essa especialização. Então, se eu estiver na 4, eu ataco na 4. Se eu estiver na 2, eu ataco na 2. Não tem essa troca. A troca é só em relação ao levantador. Mas isso pode mudar de um time para o outro, tá? E uma pequena desvantagem desse sistema é porque o bloqueio mais baixo fica no meio, né? Os levantadores ficam no meio, então a gente acaba, né? Geralmente os levantadores são mais baixos do que os atacantes, então o nosso bloqueio acaba ficando mais baixo no meio e às vezes, dependendo do adversário que a gente enfrenta, isso beneficia o adversário, porque a maioria dos ataques é na diagonal e aí pegaria nesse bloqueio mais baixo. Então, essa seria uma formação inicial se a gente não tiver especialização, tá, gente? Então, levantadores no meio e os atacantes nas pontas, tá? E sem especialização, então a gente não vai diferenciar quem é ponta e quem é saída. Sempre na rotação, a única coisa que vai trocar é o levantador. Agora, esse aqui é como se tivesse especialização. Então, continuam os levantadores no meio, daí os atacantes de vermelho são os atacantes de ponta e os atacantes de azul são os atacantes de saída, tá? E a gente vai fazer a nossa simulação com a especialização, tá? Então, é assim que a gente vai sair pro jogo. Então, vamos para a nossa primeira posição, tá? Vocês vão perceber que eu vou fazer só 3 vezes com vocês isso, né? De ter o saque, a recepção. Por quê? Porque como a gente tem 2 levantadores e eles estão na diagonal sempre um do outro, as posições vão se repetir. Então, essa formação que eu estou mostrando agora serve tanto para o levantador na 3 quanto o levantador na 6. Tá? Porque esse levantador que está aqui na 3, ele vai rodar pelas posições e ele vai parar aqui na 6 eventualmente. Quando ele estiver aqui na 6, o outro levantador tem que estar na 3. Então, vai ser exatamente igual ao que a gente está vendo agora. Tá? Então, não tem necessidade de eu ficar repetindo. Então, esse posicionamento serve para as duas, assim como as demais que a gente vai ver depois. Então, aqui, como a gente vai sair? O atacante de ponta está no saque, o outro atacante da ponta já está na ponta, na diagonal dele, né? O atacante de saída já está na saída e o outro na diagonal dele no fundo, e os levantadores já estão no meio. Não precisa ter troca nenhuma, então, nesse posicionamento, porque está todo mundo
na sua posição de especialização, tá? A única coisa que vai acontecer é esse atacante aqui vai sacar e vai entrar para dentro da quadra. E aí a gente segue o jogo normalmente, conforme o adversário for atacando ou não, tá? Não precisa mudar nada. Mesma coisa na nossa recepção. A gente fez o saque naquele posicionamento e depois a gente perdeu a posse de bola, vai fazer a recepção. Só posiciona no W ali e não precisa trocar nada. Por quê? Porque esse atacante da ponta em vermelho já está na posição 4 para atacar e o atacante de saída azul, né, já está na saída, na posição 2 para atacar. E o levantador está na 3. E no fundo, o levantador está na 6. Então, tranquilo. No fundo, a gente não vai fazer nenhuma troca especificamente de atacante, tá? Conforme lugar de defesa, é sempre só a troca em relação ao levantador, tá? O levantador sempre tem que ir para 6. Então, aqui não precisa trocar nada, faz o passe, ataca tranquilo, sem troca, sem maiores problemas, segue o jogo. Agora, a gente rodou uma posição, tá? Essa posição serve para o levantador na 2 e o levantador na 5. Então, agora a gente tem que começar a cuidar que vão ter algumas trocas e agora começa a ficar um pouquinho complicado. Como é que acontece? Essas trocas, elas só podem acontecer depois do toque na bola, do sacador, que no nosso caso aqui é o azul, um atacante de saída, que está sacando. Né? Por quê? Por causa daquelas relações e posições que a gente estava vendo antes. Antes da bola entrar em jogo, tem que estar respeitado essas relações. A bola entrou em jogo, que é encostou na bola no saque, não precisa ela passar da rede, é só encostar na bola, pode trocar. Então, respeita as relações, o sacador encostou na bola, dá para mudar. E o que tem que mudar? Aqui na frente, ó, na zona de ataque, tá tudo trocado, né? Então, o levantador tem que ir para a posição 3, o atacante de saída tem que ir para a saída, né, na posição 2, e o atacante de ponta tem que ir para a posição 4. Né? Aqui eu coloquei eles afastados para vocês visualizarem, mas na hora do jogo a gente não fica exatamente onde é a posição 2. Né? Se eu respeitar as relações, ou seja, esse aqui da saída está à esquerda do ponteiro e o levantador está à direita dele, mas ele estando pertinho para facilitar a troca, não tem problema nenhum, tá? Não precisa ficar os três muito afastados, que aí não tem tempo para trocar. Pode ficar pertinho se, dependendo da relação ali, se estiver tudo certo, tranquilo. E no fundo, então, o que tem que acontecer é que o levantador tem que ir para 6. Então, como esse atacante aqui está na posição 6, ele vai fazer uma troca com o levantador, tá? Então, essa posição é isso. E o atacante aqui vai entrar e vai sacar e vai entrar na 1 normalmente, tá? Beleza? Então, vamos agora para recepção e tem que cuidar um detalhe na recepção. Opa, aqui é o saque. Então, depois do saque, a gente fez a troca. Aqui tá todo mundo respeitando as relações, encostou na bola. É aqui que a gente fica nessas posições aqui, tá? Todo mundo na sua posição aqui na frente da especialização. E no fundo, o levantador tá na especialização dele também. E aí segue o jogo e fica nessa posição até a gente ou perder a posse de bola, ou o ponto da outra equipe, ou o ponto nosso, enfim. E aí pode ficar assim. E agora sim a recepção, tá? Então, perdemos a posse de bola, vai posicionar para receber, volta tudo de novo para respeitar as relações das posições. Então, o levantador estava na 2 e o outro estava na 5. Então, a gente coloca o levantador bem no cantinho da quadra aqui, tá? Na posição 2. E o jogador aqui, ó, esse vermelho aqui, que estava na posição 3, ele não vai ficar parado ali na 3, ele vai ajudar no passe. Então, a gente puxa ele para pertinho do levantador, só que tem que cuidar que ele não pode passar da direita do levantador, senão dá erro de posicionamento. Ele tem que ficar aqui no cantinho, a gente posiciona no W de novo, ele ajuda no passe. E a única troca que vai acontecer, a única movimentação que vai acontecer depois do saque do adversário é o levantador correr para 3 para fazer o levantamento, tá? As outras posições, vocês vão ver que aqui o azul, que é a saída, tá na ponta, e o ponteiro, né, que ataca na 4, está na 2, né, pertinho da 2. Então, a gente não faz essa troca desses atacantes e do levantador aqui do fundo junto com o saque, porque aí a bola ia cair, ia ser, né, tudo atrapalhado e não ia dar certo. Então, a única troca que acontece depois da execução do saque é a do levantador. As outras é depois. Então, o que acontece? Aqui, eles vão atacar a bola
em posições invertidas, tá? Então, aqui esse ponteiro vai abrir para atacar na 2, e esse atacante de saída vai abrir para atacar na 4. E depois que a nossa primeira bola passou, aí sim a gente faz todas as trocas que tem que fazer para todo mundo ficar nas suas posições, tá? Pode ser que a gente vire a bola daquele jeito mesmo, com as posições trocadas, e aí não vai precisar fazer toda essa troca aqui, porque já acabou o ponto. Mas caso o nosso ataque não seja, né, efetivado, não seja ponto nosso, dê sequência no jogo, faz a troca e fica cada um na sua posição de especialização. Beleza? E aí agora nós vamos para a última posição, né? Por que a última? Porque é aquela questão que eu tinha explicado, né? Então, depois vai começar tudo de novo, porque vai rodar e esse levantador que está na 4 vai para 3. E a gente já viu isso antes. Então, agora a última posição é levantador na posição 4 e o outro na posição 1. Agora, né, no saque antes não tem problema, a gente faz as trocas assim que o nosso sacador encosta na bola. Então, o que tem que acontecer? O levantador tem que ir para 3, o atacante de saída tem que ir para 2 e o atacante de ponto tem que ir para 4. Mais uma vez, aproxima todo mundo, faz as trocas. Aqui, né, antes o sacador estava entrando direto na 1. Como é um levantador que está sacando, ele vai para 6. E esse atacante que está aqui na 6, ele vai para 1 para liberar para o levantador, tá? Então, encostou na bola, troca todo mundo, cada um na sua posição de especialização, beleza? E assim segue o jogo, até a bola entrar, ficar fora de jogo. E aí, quando perde a posse de bola, então a gente, mesma situação lá do outro lado. Agora, o levantador tá nesse cantinho aqui, na posição 4. A gente puxa o atacante que estava na 3, que é esse de saída, para pertinho do levantador, posiciona no W e faz a primeira bola com os atacantes atacando em posição invertida mesmo, tá? Então, o ponteiro vai abrir para atacar na 2 e o atacante de saída vai abrir para atacar na 4, tá? Mesma situação, o levantador corre para 3, a gente faz o nosso ataque. Caso ele não seja efetivado, a gente faz as trocas e aí cada jogador fica na sua posição de especialização, tá? Então, é isso mesmo, tá, pessoal? É só isso, já acabou, porque não tem muito o que eu ficar repetindo para vocês, porque as posições vão ser exatamente as mesmas. Então, não adianta eu passar mais 50 slides, né, das mesmas posições ser exatamente igual. Então, você tem que lembrar que, né, aquela primeira posição que a gente viu, o levantador na 3, é a mesma situação no levantador da 6, porque eles estão sempre na diagonal. Então, a gente tem 3 situações da rede, porque sempre vai se repetir, tá? Então, lembrando vocês de quem não segue o Insta das Atléticas, que siga o Insta das Atléticas. Se tiverem alguma dúvida com relação a essa rotação, podem me procurar, me chamar no grupo, me chamar no privado, enfim, vocês podem me procurar para tirar qualquer dúvida. Né? Talvez tenha ficado um pouco corrido, mas não tem muito o que ser falado. Os outros sistemas que vão ter um pouquinho mais de complexidade do que esse. E vou fazer um merchan aqui, que caso ainda alguém não tenha seguido o Instagram que eu fiz com uma amiga minha, especificamente de voleibol, para trazer curiosidades, enfim, que nos siga, tá ali os 2 toques. E é isso, gente. Qualquer dúvida, me procurem. E fiquem ligados que o próximo assunto vai ser 4-2 ponta. Daí já vai ser um pouquinho mais complicado. Tá bom? Beijos!